Oi, cheguei. Oi. Oi, gente, desculpe. Falha técnica aqui. Está cada vez mais difícil utilizar a internet. E ontem eu aumentei o meu pacote, mudei, fui para a Copel. Ontem não consegui nem dar o recado na live que eu faria na sexta. Foi assim, bem curtinho, tipo 8 horas da noite. De manhã a gente apanhou um pouquinho aqui. Que bom que você tem a disponibilidade da Copel aí, né? Que ela é melhorzinha, né? Dizem que ela é um pouquinho melhor. É por fibra, né? Tem mais segurança. Todos entraram, Gislaine, tá. Conseguiu? Todos estão me vendo e me ouvindo bem? Sim. Sim, agora não está a dar imagem. Ok. Agora eu vou deixar o microfone de vocês habilitado, mas se tiver algum barulho no ambiente, vocês já quiserem desabilitar, pode desabilitar. Ok. Quem não me conhece, bom dia, eu sou Érica. Vou falar mais ou menos o que eu falei ontem. Eu sou psicóloga e sou terapeuta, formadora de terapeutas sistêmicos. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu coloco lá no grupo um link do site onde tem todas as minhas formações, enfim. Ontem elas falaram um pouquinho quem eram, da onde são, e a gente passou algumas atividades, fizemos algumas reflexões juntas. Então, quem está aqui novo, eu gostaria, se vocês pudessem resumir em uma frase, né? De onde são e por que constelação familiar. Por que agora, né, 7 da manhã, um friozinho desse, vocês escolheram estar aqui aprendendo, conhecendo um pouquinho mais da constelação familiar. Então, assim, eu vou seguir a ordem aqui, eu vou chamando vocês. Eu ainda não desabilitei o microfone, mas tá. Eu não vejo a Ana nem a Ellen, mas é porque vocês desabilitaram a imagem aí, não é, meninas? Luciana, também eu não vejo. Aqui eu desabilitei, tá. Então, a Gisele já falou. Agora eu, Cláudia. Cláudia Ribela. Não estou te ouvindo. Prazer. Bom dia. Bem, meu nome é Cláudia Ribela. Conheço a constelação já tem alguns anos. A primeira constelação que eu fiz, eu odiei. Falei que aquilo não era para mim, que eu nunca mais ia fazer aquilo. E passou anos e um dia, de repente, eu estava, de repente mesmo, caí na frente de uma consteladora, que não era a Érica nesse momento, era uma outra pessoa muito querida e que me abriu um olhar para as constelações, mas ainda era uma coisa assim meio distante para mim. Esse foi um divisor de águas na minha vida e 3 meses de a formação. 3 meses depois, né? 3 meses depois, já estava fazendo a formação contigo, que realmente aí foi não sei nem como colocar. Divisor de águas é muito pouco. É um marco na vida, né? É um movimentador de águas. Tem sido a abertura do mar, né? Tem sido transformadora a cada dia, a cada movimento que a gente faz, a cada encontro, a cada atendimento. Sim. E
é muito significativo para mim. Que bom. Seja bem-vinda. Mais alguma informação? Seja bem-vinda Não novamente. falei nada? Muito agradecida, muito agradecida. Tanita, bom dia, Tanita. Tá me ouvindo? Eu? Isso. É que travou. Ai, eu não sei o que falar, eu tô aqui de enxerida. Conhecendo um pouquinho. Tudo bem, tá? Conhecendo um pouquinho, mas já constelei aqui em Portugal, já fiz constelação. Então, eu sou apaixonada. Eu adoro, né? Também sou suspeita por causa da mãe. Já vem de família. Uma transmissão geracional positiva, é isso aí. Uma lealdade positiva. Mas Nossa, quero conhecer lealdade mais. positiva é maravilhoso, hein? Adorei isso. Que a gente puxa coisa boa também. A gente é leal também àquilo que é bom. Ainda bem, né? Sim, sim. Assim a gente transforma. Então quero conhecer mais desse mundo. Seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade, pode ir perguntando ao longo das explicações. Eu deixo o chat ali liberado e aí vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês e eu vou respondendo. Ok. Érica falou ontem. Janine Nova. Bom dia, Érica. Bom dia. Érica ou eu agora? Oi, Érica, bom dia. Eu sou catarinense, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Eu sou catarinense, mas eu moro em São Paulo há uns 20 anos já. E foi indicação de uma amiga, porque a gente fez vários cursos juntos. Eu fiz uma transição de carreira há pouco tempo. Eu trabalhava com comércio exterior e agora eu estou começando a atuar em terapias. Estou há 3 anos estudando. E no meio de tudo isso eu tive uma professora que era consteladora. Eu comecei a ficar curiosa, mas por enquanto é só curiosidade. Eu penso em fazer um curso, mas estou programando mais para o ano que vem. E agora eu estou mais focada em absorver todos os cursos que eu fiz e começar a aplicar. Mas eu gostei muito. E aqui em São Paulo, uma das minhas professoras me chamou para participar de uma. E ver a coisa acontecendo me encantou mais ainda. É muito legal, eu adorei. Parece mágica. E essas coisas que parecem mágica me encantam. Então, eu fiquei apaixonada, mas eu ainda estou resguardada. Daí a minha amiga já está fazendo um curso, acho que em Curitiba ela está fazendo, só que ela não está aqui, não sei se ela participou ontem ou não, mas foi ela que me mandou o link. E até as lições de ontem, ela que me encaminhou, a Vanessa. E ela já começou o curso, me chamou para ir junto, mas dessa vez a gente não vai fazer junto. Ela é minha amiga já desde a infância, desde os 10 anos de idade. Então, a gente faz bastante coisa junto e a gente sempre está indicando uma coisa uma para outra. E ela que me colocou aqui. É Vanessa Mariano, não? A Vanessa Sander. Não. Ah, tá. A Vanessa Sander é minha aluna. É de Joinville. Então, é de Joinville. Isso, ela é minha aluna. Ah, legal. Ela acho que ia vir hoje, não sei se vem, mas eu acredito eu dei uma olhada aqui, acho que ela ainda não entrou, mas eu acredito que ela deve estar vindo, porque ela que me chamou. Ela deve vir. Deve estar, logo tá aí. Muito obrigada. Gislaine, bom dia. Simone, bom dia. A Américo falou no início, tá? No Porto que você está, Américo? Érica, estou no Porto, quer dizer, eu moro ao lado do Porto, moro em Vila Nova de Gaia, mais propriamente em Canidelo. É quase atravessar a ponte, são 5 minutos de carro e estou no Porto. Bom dia, Wilson. Seja bem-vindo. A Aparecida, bom dia, Aparecida. Bom dia. Estou te ouvindo. Ok. Tudo certo. Por que a constelação, Aparecida? Então, meu nome é Aparecida, né? Eu vim de uma família bem grande e
Nós somos bastante unidos, os irmãos. Minha mãe já é falecida. E, de repente, aconteceram coisas assim muito repetitivas na minha história. E um dia alguém perguntou para mim se eu conhecia constelação. E eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era constelação, porque eu sou cuidadora, né? Não estou dentro da linha de terapia. E eu disse que não conhecia. E ela me apresentou como... Ela não sabia também me dizer muito bem o que era, mas ela me apresentou como algo incrível. E eu fui fazer uma constelação, fui ser constelada, e realmente foi incrível. Daí, a Kiki que me achou. Não sei o que achei a Kiki. E estou aqui apaixonada pela constelação há 1 ano já, e preciso conhecer mais para falar mais. Seja bem-vinda, então, Aparecida, mais uma vez. Um bom dia. Bom dia. Estamos juntas aqui. Lúcia. Bom dia, Lúcia. Oi, bom dia. Consegue me ouvir? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo Então, bem. tá. Para me apresentar? Pode. Por gentileza. Então tá, minha apresentação vai ser rapidinha. Eu moro aqui na Alemanha, mas eu sou de Curitiba. E, ao contrário de outras pessoas, eu não comecei a fazer o curso com a intenção, assim, de ser terapeuta. Eu fui para o Brasil de férias. Depois de ter tido 3 abortos, eu fui para o Brasil, abortos espontâneos, né? Aí eu fui para o Brasil e falei assim, eu vou fazer umas terapias, vou fazer umas coisas. Eu sentia que era uma viagem, assim, para fazer terapias, para me tratar um pouco emocionalmente. Também eu tinha saído de uma situação de estresse muito grande de trabalho, eu saí do meu trabalho, então eu resolvi fazer uma parada para mim né, fazer umas terapias. E daí eu estava em Curitiba, minha irmã, que fez curso com a Érica, me falou, vamos fazer um curso de constelação? Aí eu peguei e fui fazer o curso junto com ela. E daí no curso a gente se constela muito, né? E para mim foi uma descoberta, porque eu não conhecia a constelação. Eu já tinha visto alguma coisa na TV, mas assim, ver na prática foi muito impressionante para mim. E ela realmente foi uma coisa muito efetiva, porque eu tive acesso a coisas que eu já tinha ignorado, que eu não queria olhar. Então foi muito bom para mim, assim, e eu continuo aprendendo. Não sei se eu vou vir a trabalhar com isso, mas eu tenho muito para aprender ainda com relação à constelação. E eu estava até comentando com a Erika ontem que eu voltei para a Alemanha me sentindo uma pessoa diferente. Já comecei a fazer umas coisas assim que eu trago problema para o meu namorado aqui, porque eu já não sou mais a mesma. Já notou? Ele já notou. Ele já notou Eu já voltou outra pessoa. movimentos diferentes aí. Sim. Fiquei bem feliz de ouvir o teu depoimento ontem. Bem Sim. legal. Que bom, que bom. Sim. Eu não tô vendo, mas é a irmã da Carol. É a Lúcia, irmã da Carol. Ela voltou já. Amada! No movimento dela na Alemanha. Bem interessante. Ai, que delícia saber tudo isso. Muito bom. Sim. Prazer te ouvir. Igualmente. Ó, ela tá com Cláudia, eu não sei se você tá conseguindo vê-la, né? Ela tá com o sorriso daqui aqui. Ai, que delícia! Que delícia! Comecei a aplicar para emprego. Eu tinha saído daqui da Alemanha totalmente desmotivada, assim, tipo, a minha profissão, eu falei assim, vou jogar meu diploma no lixo, porque eu nunca mais quero trabalhar com isso. E eu voltei para cá aplicando para um monte de emprego e cargos acima do que eu estava já antes, tipo, querendo crescer mesmo. Foi um movimento muito forte, assim, tomei uma força, assim, que eu não sabia que eu tinha mais. Que bom te ouvir, Lúcia. Porque, na verdade, a constelação, né, o movimento da constelação, o pensamento sistêmico, o próprio curso de constelação, ele não te direciona a se tornar um constelador apenas. Ela se aplica a qualquer contexto. Então, você pode levar a constelação para qualquer contexto. Desde o teu trabalho, tua vida pessoal, os movimentos religiosos, como a gente vê quando tem alguma junção, ela é neutra, ela se aplica realmente a qualquer contexto. Então, não preciso deixar de ser nada, pelo contrário, ela muda, ela nos ajuda a incluir tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente faz. Ela acrescenta, ela entra como um diferencial no meu... Tá cortando. No meu me relacionar com o outro. Não tô te ouvindo.
Tá travando bastante o áudio, Érica. O meu, gente, eu já desliguei tudo que eu tinha aqui possível para desligar. Às vezes é porque o microfone tá de fone, tá o microfone. Então é isso, às vezes dá um barulho. Eu vi que deu um barulho de carro na imagem de alguém, aí apareceu o rosto de alguém ali, e daí voltou você, é porque o microfone rouba para outro lugar e daí volta, entendeu? Então, será que eu preciso desabilitar todos? Ó, congelou aqui. Congelou. Voltou agora. Eu estou a ouvir. Tá ouvindo? Lilian? Eu consigo. Bom dia. Bom dia. Por que constelação, Lilian? Bom, depois de bastante tempo me namorando, observando, olhando de longe a constelação, após uma constelação com a Érica, eu olhei para aquilo tudo, fez muito sentido e eu me apaixonei. E aí, daí então, a gente não se largou mais, passei a fazer o curso e a gente também, falando assim, das alunas, tem um antes e depois, como todo mundo comentou. A vida não é mais a mesma, o olhar não é mais o mesmo, tudo muda para melhor. Então, era algo assim que eu já me namorava há algum tempo, que após ter feito a sessão de constelação, ficou assim uma atração ainda maior, e isso me trouxe até o curso. E uma das questões que existem por trás disso tudo é o propósito. Então, é algo que carrega muito propósito, muita amorosidade, convergência de muita coisa boa, ao mesmo tempo é extremamente simples, como se fala muito do essencial. Então, é algo diferente de tudo e que respeita muitas ordens, princípios que são valorosos de fato. Então, assim, resumindo, é apaixonante. Então, assim, a atração foi inevitável. Bom, que bom ter você aqui conosco. Seja bem-vinda mais uma vez, Lilian. Dani, bom dia. Dani, animada para hoje? Então, vamos tocar o barco. Cláudia Aparecida. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Tá me ouvindo? Ouvindo, bom dia. Bom dia. Constelação por quê? Olha, eu acho assim que eu estava procurando... Na minha vida eu já fiz várias terapias, assim, por vários motivos, né? E na época que eu te conheci, eu estava procurando na internet e eu queria alguma coisa assim que fosse a saída. Eu falei, não, vai ter que ter uma resposta para as perguntas que eu tenho interiores, né? Para soluções que eu preciso. Tá ouvindo bem? Dá, né? E daí eu acho que eu fui naquele grupo, foi num sábado, participei, depois eu fiz uma constelação individual e eu acho que alguém falou ali, me apaixonei, assim, eu não tenho explicação por que me atrai tanto, não sei dizer mesmo, eu fico naquela ainda, vamos ver o que é, por que eu me sinto tão atraída, né? Mas é isso. Gente, a Fátia. Obrigada, Lu. Janine, bom dia. Janine é nova aqui hoje, né? Janine, não sei se está me ouvindo. Oi, Janine. Tudo Oi, bem? eu já me apresentei, tudo bem? Você se apresentou porque subiu a imagem. É que eu tava buscando um negocinho aqui para prender o celular que tá ruim de ficar segurando. Não, fica tranquila, fica bem à vontade. Daniele já falou. É a Daniele, tá. Gisele Machado já falou. Ana, bom dia. Tudo bem, Ana? Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Veio conhecer um pouquinho da constelação? Sim, eu sou filha da Gislaine e ela me chamou e eu tô aqui para conhecer um pouco. Ah, que bom, Ana. Fica à vontade, tá? Para perguntar. E seja bem-vinda. Fátima é nova. Obrigada. Fátima, bom dia. Tá me ouvindo? Acho que não. Bom, gente, vamos tocar o barco.
Eu vou começar hoje de um jeito diferente, porque eu nunca começo do mesmo jeito, até porque cada dia é um novo dia. Então, assim, eu vou ler uma passagem aqui que eu peguei com a Cláudia ontem, que é um livrinho bem bacana que ela levava para as aulas, e eu não consegui comprar esse livro a tempo. Então, ela fez o print para a data de hoje. E a mensagem fala o seguinte, eu até postei lá no grupo. É importante haver equilíbrio em toda situação, a qualquer tempo. Você descobrirá que, quando tudo o que você faz é sob minha direção... Travando. Tá travando. Tá travando. Voltou? Sim, então, um bocadinho, tá. Vou tentar de novo, tá? Vocês ouviram nem o início? Todo mundo mudo enquanto você fala. Tá, então peraí. Pronto, vocês podem falar pelo... Se vocês quiserem falar, podem me chamar pelo chat. Acho que fica mais fácil assim. Então, é importante haver equilíbrio em toda situação, a qualquer tempo. Você descobrirá que quando tudo que você faz é sob minha direção, sempre haverá um perfeito equilíbrio. É por isso que você deve deixar a vida seguir seu curso, sem tentar forçar nada, porque assim nada sairá errado ou fora do tempo. Isso não significa que você deva ficar sentado sem fazer nada, esperando que as coisas caiam do céu. Você tem que estar sempre alerta, com a consciência elevada, esperando que somente o melhor aconteça. Você tem que acreditar que tudo vai muito bem. Você tem que me servir com absoluta fé e confiança. Tem que acreditar, sem sombra de dúvidas, que eu sou o seu guia e companheiro constante. Você tem que saber que os seus passos são guiados por mim, e só por mim. E assim, cada passo que você dá é firme e seguro. E tudo que você faz é feito com amor. Lindo, gente, muito lindo. Obrigada, obrigada, Cláudia Ribela. Muito lindo. Nossa, muito, muito grata pelo presente. Então, que a gente possa ficar com essa informação e levá-la para reflexão ao longo do dia, ao longo da semana. Ela é extremamente atual. Acho que se a gente refletir em cima dessa informação a semana inteira, a gente já se nutre e já se fortalece o suficiente de acordo... Ela é atemporal, né? Ela serve para qualquer situação, mas primordialmente tudo aquilo que a gente vem enfrentando agora. Então, eu tirei o print lá, tá lá, o print que a Cláudia me passou, tá lá no grupo, já compartilhei. José Armando, o José não falou, né, José? Peraí. Oi, José, tá me ouvindo? Oi, bom dia. Bom dia. Por que constelação, José? Moro aqui em Cascais, Portugal. Fiz uma constelação no final do ano passado, porque passei por umas mudanças fortíssimas na minha vida. Achei interessante e estou aqui para aprender. Legal, legal, José. Seja bem-vindo. Eu vou desabilitar o microfone para a gente tocar. Vocês podem me mandar a pergunta no chat ou levanta a mão, que daí eu habilito novamente e a gente toca o barco. Então, assim, o que é? Vou falar um resumo rapidinho do que a gente falou ontem. Então, o que é constelação familiar? Constelar é olhar para algo. Vou até compartilhar aqui com vocês. E vou passar bem rapidinho para não... Peraí. Ok. Então, o que é constelação familiar? Constelar, quando eu penso em constelação, eu penso sempre numa imagem. Constelação familiar, tá? O essencial a se olhar. Então, por que eu coloquei isso? O essencial a se olhar junto à constelação? Porque a constelação, ela visa isso. Buscar aquilo que é essencial, que esteja de alguma maneira ou comprometendo a tua vida ou pedindo para ser incorporado para que você se libere. Então, constelar é olhar para algo, é olhar para uma imagem. A constelação
deveria ser feita em casos pontuais, em casos onde eu já fiz vários movimentos e não consegui sair daquilo, aonde eu vi várias repetições e aquilo não se resolveu, para situações mais complexas e difíceis, e não assim para troco de carro ou não troco, briguei com meu namorado, o que eu faço? Para coisas corriqueiras, ela não seria uma... A gente estaria desperdiçando um pouco da grande potencialidade que ela tem enquanto ferramenta de autoconhecimento. Então, a gente, através da constelação, olha para uma imagem consciente de um passado presente. Eu chamo passado presente porque esse passado não é passado, se ele está indiretamente influenciando, atuando no presente, ele está vivo, então ele é presente. E essa imagem é que a gente trabalha numa constelação. Então, seja em grupo, seja constelando na água, com pessoas, individual, é uma imagem que a gente olha. E como a gente entende o que está acontecendo ali? Como a gente entende se eu estou agarrado em alguma imagem do passado, né? Como eu vou compreender, chegar a essa conclusão? Através dos conflitos que a gente tem, da profundidade desses conflitos, das dificuldades, dos sofrimentos que eu passo, que as pessoas ao meu redor estão passando, que me impactam de uma maneira indireta ou direta. Então, é exatamente esse nível de desconforto existencial, de sofrimento em determinadas situações que faz com que a gente entenda que existe algo aí para ser visto, para ser olhado, para ser reintegrado. Então, assim, quando a gente faz uma constelação, o simples fato de colocar aquela imagem ali, seja com pessoas, seja com bonecos, e o cliente olhar aquela imagem, já é uma possibilidade de reorganização daquela história interna. Porque o externo, ele existe com base naquilo que eu vivenciei internamente, emocionalmente. Então, as minhas percepções acerca do que foi construído ao longo da minha vida, as minhas percepções inconscientes acerca do que os meus ancestrais, os meus familiares, os meus antepassados construíram, me influencia. Então, quando a gente coloca essa imagem, algo se organiza. Então, assim, o Bert fala que, inclusive, em casos de suicídio, tem lá alguns casos de suicídio na família. E agora, alguém que chegou na posteridade vem e constela o tema, constela algo que traz essa informação. A partir do momento que aquela pessoa, daquela família, que tem essa história transgeracional, olha para aquela imagem, todas as pessoas daquele sistema, daquele clã, se organizam internamente, ou seja, se organizam dentro dela. A família que a habita se organiza. E isso traz alívio, inclusive, para essas pessoas que tiveram um destino especial ou um destino trágico. Então, não tem como resolver o passado, mas tem como resolver daqui para frente. Então, isso seria uma possibilidade da quebra da repetição. Então, se a gente consegue olhar junto, ainda que a gente não consiga mudar o que aconteceu, a morte trágica, o destino difícil, eu consigo reconfigurar, reprogramar essa história para que quem vem depois, quem chegue lá na frente, não tenha que repetir. Olhar para isso, porque a repetição nada mais é do que um movimento de vamos parar com isso, uma chamada para ação, para que a gente faça diferente. Então, nesse sentido, a repetição não é uma maldição. A repetição é um pedido para que vocês façam, para que a gente faça diferente. Todo mundo agiu assim, todo mundo agiu assado, agimos dessa maneira por conta disso, daquilo e daquilo outro. Eu não posso presumir como foi para os meus pais e para os meus avós, porque eu não estava lá. Eu não existia naquela época. Então, toda a pré-concepção que eu crio, ela é nula, porque eu não estava lá. Eu cheguei muito tempo depois, eu não sei o cenário total. Então, a repetição, ela pede, né, um pedido do clã para que a gente quebre isso, para que a gente faça diferente, para que a gente honre, de fato, a dor dos familiares, fazendo diferente, transformando a vida. Então, falamos sobre isso, falamos que quem criou, né, quem sistematizou a constelação familiar foi o Bert Hellinger.
que foi um teólogo que estudou psicanálise, análise transacional, programação neurolinguística, se aprofundou em dinâmica de grupo, em terapia primal, e com base nesse apaixonamento dele pelas dinâmicas de grupo, então ele ainda estava na ordem, ele foi padre, ele foi seminarista, ele começou a aplicar as dinâmicas lá nos grupos que ele conduzia, foi professor e tal, e ali ele começou a se apaixonar, foi se apaixonando até o ponto que ele precisou fazer uma escolha de caminhos, e aí saiu da ordem e começou a trabalhar com o método que ele criou. Então, a constelação em si, o nome, o termo constelação, fala de uma imagem. É uma imagem familiar. E aí ele bebeu das fontes de vários outros estudiosos, das repetições familiares, dessas análises transgeracionais. Ele estudou o Moreno, que é o pai do psicodrama. Então, assim, outros teóricos transgeracionais ele estudou mais a fundo. Ele focou bastante o trabalho dele também por um tempo na terapia primal, que é uma terapia que faz um processo de catarse. Então, ela preconiza que os traumas estão no início da vida, ali no nascimento. E aí ela faz um trabalho com o cliente onde ele volta no momento do parto e acessa esses traumas de forma catártica. Então, as pessoas elas fazem barulhos, elas gritam, enfim, ela é uma técnica mais profunda. Todas as técnicas são profundas, mas a terapia primal ela exige você tem que ter um lugar preparado acusticamente, tudo acolchoado para que a pessoa não se machuque. Então ele estudou isso por um tempo, mas não aderiu 100%, mas isso também imprime o trabalho dele, porque a constelação ela tem esse poder catártico. A gente vê no momento em que está constelando, as pessoas elas entram na emoção. Então assim, essa cena que atua é descongelada. Então, junto com ela, todas as emoções que estavam congeladas, mais vivas, podem vir à tona. Então, é muito comum no processo de constelação a gente entrar numa emoção muito forte, como se aquilo tivesse acontecendo. E está acontecendo. No momento em que você entra na informação, ela acontece em você. E é isso que faz a liberação. Então, a gente falou isso. Tá. Aí aqui eu fiz uma análise rapidinho de quem é o Bert Hellinger, e aí no grupo eu compartilho um vídeo explicando a história dele para a gente não perder tempo. Aí vocês vão olhar com cuidado. Agora aqui tem algumas falas que eu coloquei que eu achei bem importante, esse material eu vou disponibilizar para vocês. Ele não nomeia a constelação familiar como um método. Ele trabalha toda a constelação familiar como se fosse um método, mas para ele, e para mim, hoje eu vejo isso claramente, ela é além. Ela é uma filosofia de vida. Então, no último livro dele, a gente vê essa evolução desse pensamento, aonde ele diz que ela é uma ajuda para a vida. Então, por isso ser pontual, porque se eu ajudo para a vida o tempo todo, eu já estou sendo pai e mãe das pessoas, dos clientes, e todo mundo tem pai e mãe. Então, ela é uma ajuda para a vida é pontual. Então, eu tenho um amigo e acontece algo muito muito grave, muito sério, muito pesado, eu preciso de ajuda. Então, nesse momento, eu peço ajuda para esse amigo e ele talvez se disponibilize a ajudar exatamente porque não é algo corriqueiro, não é algo simples, é algo realmente necessário. Então, isso eu acho importante falar. Então, ele não diz que a constelação familiar é um método terapêutico. Então, por isso mesmo, ela pode ser utilizada por qualquer profissional e ela se adequa a qualquer contexto. Sendo uma filosofia de vida, ela se adequa a qualquer contexto. Então, você não precisa sair da tua profissão, excluir nada. Você pode adequar, incluir, fazer essa inclusão dessa leitura de vida através desse pensamento sistêmico. Então, aqui é um outro ponto importante que está na autobiografia dele, esse ponto de que a constelação é uma ajuda para a vida e de que uma única constelação tem efeito duradouro de até 10 anos. Eu sou testemunha disso, porque tem uma constelação que eu fiz que ela atua ainda hoje. E já fazem aí 4 anos que eu fiz essa em específico. Então, você não precisa fazer toda hora. Ela é realmente bem pontual. Ela não é uma psicoterapia.
ela é uma ajuda para a vida e uma ajuda bem forte, bem potente. Então, assim, todas essas pessoas do grupo que deram os seus testemunhos, elas fizeram movimentos, mas não foram semanais, eu faço sempre, todo mês, não, foram movimentos pontuais. Se vocês quiserem perguntar, gente, eu vou tocando aqui, podem me chamar ali no grupo, no chat que eu vou respondendo. Então, assim, a base, a estrutura desse trabalho sistêmico são essas ordens do amor. Ele identifica, através de todo esse estudo, essa pesquisa, envolvendo não o comportamento humano somente, mas as relações. O trabalho do Bert se sustenta sobre as relações que eu estabeleço com o outro. Ele não olha para o indivíduo, ele olha para o todo, para a conexão que as pessoas têm e o efeito dessa conexão na vida da pessoa como um todo. Então, nesse sentido, é uma análise das relações. Então, um dos pressupostos da constelação, pressupostos teóricos, é a análise transacional de Eric Berne, que ele estudou profundamente também, a ponto de quase se tornar membro da Associação Internacional de Análise Transacional, mas ele não foi aceito. Na dinâmica de grupo, ele também não foi aceito. E isso foi bem positivo, ele traz esse relato porque, de alguma maneira, essas portas que se fecharam o empurraram para que ele desenvolvesse o trabalho dele. Se isso tivesse acontecido, talvez ele não tivesse tido espaço para transformar esse trabalho belíssimo aí que ele veio estudando, enfim, compilando e criando. Então, essas 3 leis, elas atuam para que as relações possam fluir de forma amorosa, respeitosa, equilibrada, né? Elas regulam as relações. E agora, para olhar para a primeira lei, que é a lei mais importante, que é a lei do pertencimento, ontem eles fizeram um exercício que eu passei para vocês. Peraí. Ontem elas fizeram um exercício que eu passei para vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem pelo chat se vocês conseguiram fazer o exercício. Quem fez o exercício de visualização? Todo mundo fez, gente? A Cláudia fez, a Aparecida, Gisele, Gislaine, Lúcia. Tanita fez. Érica também. Américo deu tempo de fazer? Que eu acho que eu te passei, já era bem tarde. A Dani fez. Janine fez a visualização, não respondi as perguntas da folha. Ótimo, tá. Mas fez a visualização. Então, assim, essa visualização que vocês fizeram é um trabalho exatamente que se volta para o pertencimento, para o início da vida. A minha dificuldade de sentir que eu pertenço ao mundo, que eu pertenço eu tenho um lugar na minha relação de casal ou no meu trabalho, vem exatamente desse primeiro momento. Não fiz, foi... Sil, tá. Sil, depois eu te passo no WhatsApp. Fez. Mas você fez, Sil, aqui na turma. Então, assim, eu passei ela de forma compacta para que vocês fizessem em casa. A Gislaine conduziu ontem aqui no grupo. Então, quando a gente faz um trabalho de origem, de pertencimento, de início da vida, a gente olha para o pai, para a mãe. Nosso primeiro território, nosso primeiro lugar no mundo, nossa primeira relação de amor. Então, essa primeira relação influencia, ela é matriz das demais. Por isso eu passei para que vocês possam sentir. Então, não adianta explicar pertencimento se eu não sinto o efeito disso em mim. Então, pertencimento diz que todos, numa família, têm direito de pertencer.
Como que a gente entende esse pertencimento? A partir da concepção. Então, mesmo aquele que não nasceu, mesmo aquele que nasceu e morreu, tem direito ao pertencimento. Pertencem àquela história familiar, pertencem àquele clã, àquela família. No livro da vida, eles fazem parte. Assim, se a gente parar para pensar de uma forma simples, a gente aplica isso para tudo, não só para pessoas que nasceram. As nossas emoções, todas elas existem. Não temos como excluir. Não tem emoção boa ou ruim. Amor, medo, tristeza, raiva. Tudo isso é um conjunto que nos compõe como pessoas e tem uma função biológica, uma função psíquica, uma função de preservação psicológica, biológica também. Então, a gente inclui tudo isso faz parte da gente. A gente pode parar para pensar em relação ao pertencimento, as partes da nossa história que a gente teve vergonha, porque não funcionou do jeito que a gente queria, ou porque a gente se humilhou demais, ou porque a gente humilhou demais o outro, ou porque alguma outra coisa muito trágica aconteceu, um segredo. E aí a gente guarda essa dor, esse sofrimento, essa vergonha de algo, esse sentimento de impotência. São esses sentimentos que a gente liga, ou eu, Érica, ligo a movimentos de exclusão. Isso me mantém presa a essas histórias. Presa por quê? Porque eu não aceito. Travando. Tá tudo travado, Ai, meu Deus. Travou tudo? Peraí. Melhorou agora? Agora já se consegue ouvir melhor. Peraí, gente. Melhorou? Não melhorou. Sim, melhorou. Eu travo o microfone de vocês, não trava. Vamos ver se vai agora. Pronto. Dá para continuar? Vocês estão ouvindo bem? Ok. Ai, até me perdi aqui. Mas vamos voltar. Voltei no livro. Então, assim, a gente, para entender o pertencimento, eu vou usar esse exemplo do livro. Porque para mim é isso. Para mim funciona assim. Vocês podem refletir de outras formas, mas para mim somos livros. Então, o livro ele é composto de capítulos. Algumas partes do livro eu não gosto. Às vezes eu compro um livro, olho ali o conteúdo, não, isso eu não quero, isso eu não vou ler essa parte, vou pular. Mas às vezes a gente arranca a página. Então, quando eu excluo uma parte da minha história, quando eu excluo uma emoção, quando eu excluo um sofrimento, porque geralmente quando a gente exclui uma parte da história da gente, a gente está excluindo uma emoção de dor, um sentimento de dor, de impotência, de vergonha. É isso que a gente está excluindo. Não é a história em si, é a dor que aquela história evoca, provoca na gente. Então, se somos livros vivos, tudo que a gente passou, todas as emoções que a gente sentiu, sente e sentirá, são. Elas simplesmente são. Elas simplesmente fazem parte, elas existem, elas pertencem. Tudo aquilo que a gente passou faz parte da gente. Tudo aquilo que a gente passou, de alguma maneira, contribui para a parte boa da gente que vem se desenvolvendo. O sofrimento, a dor, a dificuldade, tem um poder muito grande de nos empurrar para uma transformação maior, uma transformação emocional, uma transformação psicológica, uma transformação espiritual. Então, as experiências de quase morte, risco de vida, quase morte, a experiência de um amor verdadeiro e as psicoterapias são cientificamente comprovadas como grandes propulsoras de transformação existencial, do florescimento. A gente pode falar de florescimento aí, dá para florescer com 20 anos, até dá.
mas esse florescimento da alma, que abrange uma esfera espiritual também, a gente começa a vislumbrar isso aí depois dos 40. Me corrijam se eu estiver errada nos meus estudos aqui. Então, esse florescimento ele vem a partir das situações de resiliência que surgiram na vida da gente. Então, grandes momentos mais drásticos, mais densos, mais pesados, também são momentos que guardam um grande potencial de transformação. Então, veja que o momento que a gente está passando em nível global, mundial, transforma. Existe um antes e um depois. A gente não sabe como vai ser amanhã, mas eu tenho certeza que não será mais. Eu, Érica, digo por mim, não serei mais a mesma. Minha vida virou, né, foi transformada. Estava aqui e virou e está nesse fluxo. E eu não digo que esse fluxo seja bom ou ruim. Ele mexe emocionalmente. E essa mudança, esse movimento emocional traz crescimento. Ele não é fácil, ele exige da gente. E é exatamente essa exigência que faz com que a gente se torne resiliente. E a resiliência está intimamente relacionada ao sucesso. Mas não é um sucesso financeiro, material. É o sucesso da alma, é o sucesso existencial. Aquele que é contínuo e constante. Então, quando eu penso em pertencimento, eu penso em tudo isso que eu falei para vocês. Todos na minha família pertencem. Quem morreu, quem matou, quem roubou, quem estuprou, quem assassinou, quem fugiu, quem abandonou, quem se prostituiu, quem mentiu, quem abandonou. Todas essas pessoas têm direito de pertencer. Elas fazem parte do nosso livro da vida. A gente nasceu conectada a essas pessoas por algum motivo, e é um motivo maior. Então, né, ele fala do amor do espírito, que é algo que é maior do que a nossa compreensão humana. Então, recursos da justa razão, por exemplo. Por que foi assim? Existe um porquê que é maior do que a gente. Existe uma força maior do que a gente que coordena e dirige tudo. E quando a gente pensa nessa força maior do que a gente está pensando também em ordem, hierarquia, em lugar. A gente sai do lugar do pseudo-deus, onde a gente se coloca, né, e a humanidade briga um pouco por esse lugar do Deus. Eu sou o próprio Deus, eu sou tudo, e aí a gente consegue reconhecer a nossa pequenez, a gente consegue ir para a humildade, e nesse caminho a gente consegue avançar, atrair. Então veja que o arrogante, ele afasta, ele está grande demais. Então, na arrogância, a gente vê aí um problema de lugar, de pertencimento, e um problema relacionado à ordem e hierarquia. Eu estou maior. Então, quando a pessoa é muito arrogante, qual que é o nosso movimento? A gente tende a se afastar um pouco, né? Essa grandeza que não tem a ver com a alma, com a sabedoria, com a humanidade, com a humildade. Humildade é grandeza, gente. Humildade com a nossa história, amorosidade com aquilo que aconteceu, do jeito que foi, com a nossa, porque por que eu estou falando com a nossa? Não é que eu estou evocando um movimento egoísta, é porque eu só consigo ser amoroso, sair um pouco do julgamento e ser humilde com o outro, se primeiramente eu sou comigo, com a minha história. Então, quase sempre a pessoa que é muito perfeccionista, que cobra muito, que exige muito dos outros, ela tem uma dificuldade muito grande de incluir, de olhar para si, de tomar quem ela é. Então, o primeiro tomar seria aceitar quem eu sou, aceitar da onde eu vim, quem são os meus. Recebi uma mensagem ontem de alguém falando que né, a pessoa está fora do Brasil e está num sofrimento grande porque a família está aqui e ela não tem certeza agora quando poderá ver os pais por conta do aumento das passagens aéreas daqui para frente. Então veio o sentimento do pertencimento, a lealdade familiar, a raiz gritou: estou fora, os meus estão lá. Eu não estou na minha terra, eu não estou na minha pátria. O que eu faço? E se eu nunca mais puder ver os meus pais? Foi exatamente esse sofrimento dessa pessoa. E se eu não puder se eu não puder mais ver os meus pais? E se eu não tiver dinheiro para ir ao Brasil?
ou eles não tiverem como vir para cá, mas o pano de fundo ainda é um outro, é o medo. E se eles adoecerem? Eu não tenho como pegar um avião aqui agora e ir para lá. Pode ser que eu nem possa embarcar. Então, assim, todos esses sentimentos, a pessoa que exclui isso, não, ela está sentindo, isso é real. E isso fala dessa primeira ordem, eu pertenço. Ó, não vou falar identidade, né? A gente mantém a privacidade. É uma pessoa mais velha, deve ter aí, eu me considero mais velha, então deve ter mais ou menos a minha idade, 40, 42 anos. Olha a falta, necessidade, mamãe e papai. O mundo está caindo, ou está em colapso, do jeito que a pessoa está pensando ali, está vibrando. O que ela quer? Ela quer pai e mãe. Ela quer pertencer. Ela quer início da vida, ela quer colo. Então, assim, vou falar sobre... Eu estou dando esse exemplo, vou dar o meu exemplo. Assim que explodiu ali a situação do coronavírus, que eles começaram a fechar a cidade e tal, a minha mãe está em Petrópolis, que é interior do Rio de Janeiro. Então, lá não pode entrar nem sair. Eles proibiram entrada e saída. O meu primeiro desespero, vou contar para vocês, não pensei nem nos meus filhos, em mim, nem no meu marido. O meu primeiro movimento foi correr atrás de passagem e ligar para ela, vem para cá, pelo amor de Deus, vem para cá. Foi o meu primeiro movimento, eu queria que ela viesse. Larga tudo, foi exatamente o meu pensamento. Larga tudo e vem para cá, fica aqui. E é óbvio que ela não ia fazer isso, ela tem o destino dela, ela tem a história dela. E eu preciso ficar no meu lugar de pequena. Ordem e hierarquia. Volto para o meu lugar, sofri, chorei, fiquei assim uns 3 dias fora da casinha, naquela ânsia da criança, na ânsia infantil. Então, o pertencimento, ele norteia a vida da gente. E eu acho que essa lei é uma lei que ela estrutura a vida e ela segue até a morte. Então, assim, não importa o que os pais fizeram, né? A gente tem essa necessidade. Então, eu trabalhei, logo que eu me formei como psicóloga, eu trabalhei num abrigo francês por um bom tempo. Então, eu coordenava a parte de psicologia e essa interseção com o fórum, com as famílias para adoção, enfim, fazer todo esse trabalho com as crianças. E quando eu atendia os casos, e eram casos assim muito, muito fortes, pesados, não importa o que tinha acontecido naquela família, a primeira escolha da criança era ficar com os pais, inclusive com os pais abusadores. Quando elas manifestavam o desejo, a escolha de ficar em algum lugar, era com a família. Tinha casos de pessoas, de crianças, que eles moravam em barraco e o rato corria, porque eu ia fazer sindicância, eu ia nas casas ver o que estava acontecendo. Então, tinha casa, eu me lembro de uma casa que eu não podia entrar, porque a mulher falou, você não vai entrar aqui. Ela ia me dar, se eu bater com o cabo de vassoura se eu insistisse. Então, eu só pedi para ela abrir um pedacinho da porta, que eu precisava fazer essa sindicância para o juiz e mandar um relatório. E eu vi, assim, rato correndo e comida jogada, uma cena de filme que eu nunca tinha visto. A criança depois foi abrigada. O desejo daquela criança era permanecer ali. Então, quando a gente pensa em família tóxica, que a gente fala muito sobre isso, tem até uma parte da live que eu fiz com a Celina, que está lá no meu IGTV no Instagram, eu falei exatamente isso, né? A gente usa esses termos e nem pensa o que está falando. A gente meio que fala como boiada. Precisa refletir um pouco aquilo que fala, porque não é bem assim. Né? Quando a gente olha profundamente, existe uma outra força maior. E a gente precisa confiar um pouco mais na vida. Obviamente, fazendo a nossa parte, servindo, mas fora do lugar do suposto saber. Somos iguais. Então, o pertencimento, para mim, traz todas essas informações que eu falei. Vocês têm alguma dúvida? Ninguém tem dúvida ou travou? Travou. Travou?
que o teu microfone está desabilitado. Agora me ouvem. Ok. Então, agora, vocês não têm dúvidas, eu já vou botar vocês para trabalhar um pouquinho. Então, assim, eu vou pedir que vocês respirem por 1 minuto, mais ou menos. Sintam o corpo. Deixa o Armando entrar. Eu vou pedir que vocês respirem um pouco. Sintam o corpo de vocês, relaxem esse corpo realmente. Volta para o corpo, entra nesse corpo, acolhe esse corpo, inclui. E eu vou pedir que vocês respirem por 1 minuto. Podem fechar os olhos, desabilitar o microfone se quiser. Vocês possam respirar por 1 minuto, relaxando cada músculo do corpo, sentindo o bumbum na cadeira, sentindo bastante os pés no chão. Vamos voltando lentamente aí. E agora eu vou pedir que vocês separem uma cadeira ou uma almofada. Então, eu preciso de 2 lugares. O lugar onde vocês estão sentadas e um outro lugar, que pode ser uma outra cadeira ou uma almofada. Você vai denominar aí um outro espaço para você ocupar. Então, assim, o primeiro espaço, né, o espaço número 1 e o espaço número 2. Agora que vocês se esvaziaram, então, quando a gente respira, a gente sente o corpo, a gente volta para o corpo, a gente se centra no aqui e agora, a respiração traz a gente para a presença, para o momento presente e limpa os pensamentos, vocês abrem essa possibilidade de acessar melhor esse campo de informação inconsciente que a gente olha agora de forma intencional com a constelação. Eu vou pedir que vocês se movimentem. Então, vocês vão definir aí. Um lugar é o número 1 e o outro lugar é o número 2. Então,
o lugar que vocês estão sentados, por exemplo, pode ser o número que vocês determinarem, o número 1, talvez, e o outro lugar, o número 2. Com base nessas informações, vocês vão sentir no corpo de vocês para qual desses lugares vocês precisam se direcionar. Então, coloca a intenção de acessar a informação que para vocês é essencial nesse momento. Eu fico no lugar número 1 ou eu me movimento para o lugar número 2? E aí, quando vocês estiverem nesse lugar, eu quero que vocês entrem na informação desse lugar. O que que sente, o que que o corpo sente, que emoção que vem, como é que é estar ali. Podem começar. Agora vocês coloquem para mim, por gentileza, no chat, qual o número que vocês ficaram? Qual foi o número que vocês se sentiram atraídos? Aonde o corpo de vocês os movimentou? Foi para o número 1 ou para o número 2? Então, todo mundo, por gentileza, coloca aqui para mim. Médico. 2. Luciana 1. Simone 1. Tati 1. Trinita 1. Lúcia 2. Lúcia 2. Como é que eu faço o chat? Tu vai clicar, José Armando, deixa eu ver aqui. Como é que tu vai clicar no ícone do chat? É tipo um quadradinho. Mas eu acho que tu me respondeu. Clica na tela, daí ele aparece embaixo. Como, ele tá no celular? Ele tá no celular? Eu tô com o telemóvel, com o celular. Eu tô com o celular. Ai, não sei agora, mas eu acho Do que lado deve... do quê? Aqui, para mim, no celular, ele tá embaixo, do lado direito, tem 3 pontinhos escrito mais embaixo. Aí, quando a gente... Aí, tá. Sim. Ok. Obrigado.
José, ok. Gislaine. Todos terminaram, né? Acho que todos fizeram. José já fez. Gislaine e José, tá. Acho que todos vocês fizeram. Então, minhas queridas, o campo número 1 é o pertencimento. Então, ele fala... Quando eu me atraio, quando eu sigo o movimento em direção ao pertencimento, isso pressupõe que essa lei, essa ordem amorosa, ela já começa a atuar na minha vida de forma mais consciente. Eu já me direciono para isso, eu já incluí isso na minha alma de alguma maneira. Então, pode ser que eu esteja bem nesse início, em relação ao meu pertencer, ao meu território. Mas isso já está... eu já introjetei, já introjetei essa informação na minha alma, não na minha cabeça. Porque daí a gente sabe de pertencimento, mas às vezes sabe só na cabeça, né? E pensamento não é consciência, sempre vou falar isso. Então, quem escolheu o número 1, esse movimento corporal que vocês fizeram, é exatamente o movimento que acontece numa constelação de grupo. Eu me sinto atraído, né? É como um imã, o meu corpo segue nessa direção. Então, quem escolheu o 1, escolheu o pertencimento, então já introjetou isso de alguma maneira, ainda que seja inicial. Quem escolheu o número 2 ainda olha para situações de exclusão na família. Exclusão na família, exclusão na própria história, exclusão de emoções, identificação com algumas outras pessoas ou situações ou emoções que foram excluídas. Então, quem escolheu o 2 precisa ainda trabalhar um pouco mais esse sentimento de pertencimento. O meu lugar no mundo, o meu lugar na vida, a minha história. Qual é a minha história? O que eu sei da minha história? E eu digo para vocês o que eu sei da minha história como se fosse um diário mesmo. Parar e escrever. Escrever sobre si, olhar para as informações que você tem consciente e fazer essa busca mental aí. Essa busca emocional, eu acho que vai além do mental. Vai para o emocional. Que partes eu ainda não incluí? Então, não são só pessoas, são emoções. A gente até exclui mais emoções do que pessoas. Não pode sentir raiva, não pode sentir medo, não pode nada disso. A gente exclui raiva, tristeza, até a morte a gente exclui. Eu não posso falar sobre isso, não podemos pensar sobre aquilo. Isso é um assunto tabu. Então, o que na história de vocês que respondeu aí o número 2 ainda precisa ser incluído, validado? Validado é uma forma de validar. Às vezes eu passei por situações, por exemplo, na infância, né? O que a criança faz, a gente ainda tem esse comportamento de minimizar as emoções da criança, de humilhar as crianças. Mas é a criança, ela falou aquilo ali como se a criança mentisse, ou só mentisse, ou fosse só tudo de ruim da humanidade. Então, esse ranço do passado em relação à criança, a gente ainda repete. E aí, quando a gente faz isso, a gente desvalida as emoções da criança. Então, a criança conta alguma coisa, manifesta uma dor, manifesta alguma coisa, a gente tende a... mas é criança. Então, essa informação pode estar na infância de vocês. Essa informação de exclusão pode estar na vida atual. O que acontece comigo? Ou o que eu carrego em mim que eu não aceito? Então, assim, uma possibilidade. Eu tenho uma ex-aluna, que é uma cliente minha de psicoterapia, que ela falava assim, me falta algo, eu estou sempre buscando. E ela fez constelação, ela fez inclusive especialização na faculdade, então ela fez uma pós-graduação em pensamento sistêmico. Depois veio fazer o curso de constelação, fez renascimento, fez isso, fez aquilo. Ela falou, não aguento mais. Eu falava para ela, mas está fazendo muita coisa. Então, esse movimento de fazer muita coisa também denuncia um movimento de quê? Me falta algo. E não falta nada para a gente tem tudo aquilo que a gente precisa.
A gente nasce na história certa, no lar certo, e está mergulhado no exato momento na situação certa para nós, por algum motivo maior. A situação que a gente vive hoje de forma coletiva é a situação certa para nós. A situação que eu vivo dentro da minha casa é a situação, nesse momento, certa para mim. Tem algo aí de aprendizado, de transformação para mim e para o grupo. Então, quem ficou com o número 2, fica de tarefa para casa exatamente essa reflexão. Que aspectos da minha vida, das minhas emoções, de mim, do meu livro da vida, eu ainda olho com dor, olho com pesar, olho com vergonha, olho achando que deveria ter sido diferente. Que aspectos da minha vida eu ainda não tomei? Eu ainda me sinto envergonhada. Então, dentro dessa reflexão, se vocês acharem essa imagem, essa informação, essa cena, às vezes a gente acha uma cena, uma imagem a nível corporal. Não vem uma cena na minha cabeça desenhada como um filme, mas me vem sentimentos, vem emoções. Tanita, quer falar, Tanita? Quero. Fala, amore, pode falar. Eu me perdi um pouco ali na parte da situação que eu me encontro hoje. Ela faz parte, então, desse movimento. Qual foi o número que tu respondeu, Tanita? Número 1. Mas nessa explicação agora, que você falou agora. A situação que eu me encontro hoje, ela faz parte desse meu movimento. Eu preciso estar nesse movimento. É isso? 100%. Todos nós, crianças, velhos, idosos, jovens, estamos a nível global imersos num mesmo momento existencial, que em cada família, em cada coração, em cada indivíduo, tem uma determinada repercussão. Mas esse momento é um momento necessário para a gente não sabe por quê, mas é necessário. As crianças que nasceram nessa época, enfim, os idosos, tudo isso. Tem uma parte, Tanita, no livro do Bert, que é esse livro aqui que eu indico quem puder comprar. Tem dele, eu vou tirar a foto e botar no grupo. Meu trabalho, minha vida. Okay. Tem ele até em PDF, pela Saraiva. Tem uma parte que ele fala dos mortos de guerra, das pessoas que nasceram nessa época, né? Nazismo, né? Ele primordialmente participa do período do nazismo, e ele diz que o que acontece ali depois é que os fantasmas, ou seja, os mortos de tudo aquilo ali que aconteceu, eles não ficaram assombrando. Eu achei muito bonito isso, que para mim, né, pelo menos me tocou. Eles não ficaram como uma memória de assombração para os que ficaram vivos, porque a gente que fica vivo numa nação onde uma boa parte é dizimada, a gente olha para os que foram, a tendência é que a gente olhe para a morte. É o que acontece na família, é o que acontece na grande família mundial. Então, o que ele viu ali? Ele que participou diretamente dessa época, desse movimento. Que esses mortos, eles realmente ficaram presentes na alma de todos os que sobreviveram. Mas ficaram presentes trazendo força. Então, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive. E tem uma outra parte do livro de um rapaz que faz uma caminhada na vida e ele se sentia sozinho, e um belo dia ele descobre que o único amigo, aquele que anda do lado dele para sempre, a todo momento, era a morte. Então a gente exclui até isso, né? A morte é algo ruim, ela é má, enfim. O que é ruim, o que é difícil é a separação. É o separar-se das pessoas amadas. Então, quando a gente termina uma relação, a gente sofre como se aquela pessoa tivesse morrido, porque morreu uma história para mim. Então, a gente tem muita riqueza e muita coisa bonita para olhar, para transformar. Não sei se eu te respondi, Tanita. Também não estou vendo ela aqui. Cadê? Ela está aqui. Achei. Era isso que você tinha perguntado? Sim, ficou claro. Na verdade, eu já tinha entendido, mas eu acho que eu peguei uma frase
eu até escrevi. E não, eu não quis dizer esse movimento atual da pandemia, não sei o quê, mas o movimento vida. Sim, sim, é a tua história. Na verdade, o macro vem do micro. A tua história atual, ó, veja que nessa situação, utilizando o contexto da pandemia, a gente ficou restrito ao grupo que estava já dentro de casa. Então, se a gente para e pensa num movimento em que nada é por acaso, existe uma grande orquestra que conecta tudo e todos, as pessoas que estão do teu lado agora são as pessoas mais importantes a estarem do teu lado agora. Então, existe uma dinâmica aí, um treinamento, um autodesenvolvimento, um desenvolvimento desse pequeno grupo aí. Então, todo mundo... E não é fácil. Não é fácil, né? A gente sabe que... Mas não é fácil porque a convivência ela exige da gente o olhar para si. Eu me reconheço no outro. Então, as minhas dificuldades eu consigo ver no outro. As minhas qualidades também. Então, a minha sombra... 99% dos casos se manifesta no outro. Por isso que a relação em conjunto é muito difícil, mas a gente não vive sem a relação em conjunto. A relação em conjunto ela é responsável, inclusive, pela nossa saúde mental. Ela traz para a gente essa noção de equilíbrio, ajuda-nos a nos nortear internamente. Eu com o outro eu consigo me ver melhor do que só eu sozinha. Então, esse momento que você vive em família, no teu grupo aí, as pessoas que estão do teu lado, as situações que estão acontecendo aí no íntimo do lar, é a situação certa para o teu próximo passo, para a tua evolução e para a evolução deles também. Não sei se travou. Mais alguma pergunta? Acho que travou tudo. Não, estou a ouvir. Estou a conseguir ouvir. Tá me ouvindo? Ok. Sim. Mais alguma pergunta, gente? Conseguiu fazer o exercício, Dani? Fez, tá aqui. Tá aqui, Érica fez, todos fizeram. Então, assim, ó, falamos agora da primeira lei, primeiro movimento para a vida, que é o pertencimento. Para mim, na minha visão, ele norteia todos os outros, para que eu consiga ir para o meu lugar na minha família. Tô travada, não tô ouvindo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Agora já dá. Tá ouvindo, Américo? Sim, estou, Érica. Agora estou a conseguir ouvir. Ok. Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Para que eu consiga entender o meu lugar, seguir para o meu lugar, eu preciso primeiro tomar esse lugar. Ir para o início, trabalhar esse início, essa história. A partir daí, eu consigo, de uma forma um pouco mais fácil, identificar esse meu lugar, respeitar o meu lugar. E o problema em relação à briga por território, isso é meu, não, isso não é, o outro, eu faço melhor do que o outro, por exemplo, no trabalho. Tudo isso está relacionado ao pertencimento. Se lá atrás eu sinto que eu não tenho um lugar na minha primeira história, eu vou brigar por lugar lá na frente. Eu não vou aceitar a ordem, eu não vou aceitar a hierarquia. Está tudo conectado. Não dá para a gente desvencilhar uma ordem da outra. Érica, e quando a gente não é excluída, mas a gente sai desse clã e diz, né, se auto-exclui, sabe? Tipo, não volto mais, não quero mais isso para mim. Qual é esse movimento? Como é chamado esse movimento? Exclusão. Eu não pertenço. Exclusão. Eu não pertenço. Eu não pertenço a essa família, eu rejeito tudo que vem daí. Então, se eu rejeito essa família, se eu rejeito a minha história, porque ela veio desse meio, ela veio desse grupo, ela está dizendo claramente que ela rejeita uma parte dela.
E aí isso aí se manifesta na vida. Ela vai buscar outras pessoas, outras situações que vão espelhar exatamente essa falta familiar, essa parte do livro que foi arrancada. Ela fica presa. Então, se eu quero me livrar, entre aspas, da família, a melhor coisa, o melhor caminho é incluir a minha família. Então, se a minha família tem um comportamento que é complexo, a gente sofre bastante quando ele está junto, eles são um pouco difíceis, o primeiro movimento é não julgar, porque se são difíceis, se são complexos, se são isso, se são aquilo, existe toda uma história por trás daquilo. Eu cheguei depois, não tenho que consertar essas pessoas. Eu só preciso compreender que eu nasci na família certa, por algum motivo, essa é a minha família, esse é o meu sapato, é o sapato que me deram. Então, por exemplo, o corpo. Não tem como brigar com o corpo. O corpo que você recebeu é o corpo que você recebeu. Não dá para eu, bebezinho, botaram lá naquele corpo, não quero esse corpo. Não aceito. Não aceito, está dizendo, não aceito a vida, não aceito um poder superior que criou tudo. Eu sou esse poder superior. Não aceito o pai e a mãe que Deus me deu, que a vida me deu. Não aceito a vida que eu tenho. Então, assim, eu não aceito a vida que eu tenho. Você pode transformar a sua vida, não rejeitando a vida que você tem. A vida que você tem, ela é o passo que você precisa para chegar na vida que você quer. Então, é só se fazer essas perguntas. Então, veja que no pertencimento, a gente chega a noções primais e básicas da vida. E aí a gente vê que muitas das vezes, quando a gente está nessa reivindicação, a gente está no lugar do Deus. E aí, estou sozinho. Ninguém também faz nada bem o suficiente. É tudo eu. Eu estou sozinho. É uma postura de sofrimento, porque é uma postura de isolamento emocional e existencial. Obviamente que tem uma história aí para que essa pessoa se configure, para que o clã, de alguma maneira, para que aquela família, aquele grupo, a coloque nesse lugar. Porque esses lugares, eles são construídos em conjunto, em grupo. Não é só com a pessoa que se comporta assim. Então, resumindo a leitura... Érica, Oi, pode falar. posso fazer uma pergunta disso que vai falando? Pode. Quem está falando, que eu não estou vendo a imagem? É a Cirlei. Fale, Cirlei, pode falar. Quando você fala dessa questão de pertencimento, família, quando é uma família, né, não tóxica, mas assim, totalmente destrutiva, a questão do pertencimento é sentir e não se incomodar mais com isso, porque há situações na família que você não tem como ficar com ela ou passar domingos de almoço, nesse sentido, assim, sabe? Que foi sempre uma coisa que, quando eu estudo a constelação, que eu fico me questionando, né? Como que é aceitar no coração, como que você se inclui ou você se sente pertencente a uma família, mas que não necessariamente você vai estar convivendo ou estar em datas comemorativas, digamos assim, com a família, entende? Entendo. Então, ótima tua pergunta, Cirlei, muito propícia para falarmos sobre pertencimento. O pertencimento diz que a tua família é a família certa para você. Você nasceu ali e ponto, não tem como mudar. Essa é a configuração. O sofrimento vem exatamente quando eu não aceito essa configuração. Aceitar isso me libera para eu não participar nos domingos. Para eu ver uma vez por ano, para eu ver de vez em quando. O contrário acontece, né? A pessoa que está muito junto ali, muito colada, eu gosto de utilizar a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, eu não sei se todos vocês conhecem, a gente observa que quem não tomou o pai e a mãe foi o filho que ficou. O filho que foi para a vida, que aprontou, fez um monte e tal. Esse filho foi e fez porque ele tinha confiança e certeza no amor do pai e da mãe. Porque ele foi e voltou, ele mesmo voltou. Não foi o pai que foi buscar, ele volta. O pai recebeu com uma festa. Aquele que ficou, que aparentemente era o bom filho, foi o filho que se rebelou contra o pai. Então, na dinâmica do filho pródigo, o filho, na verdade, nessa parábola, ela revela, para mim, né, na minha percepção, na minha leitura sistêmica, ela revela o problema, né, na questão do pertencimento daquele que ficou. O que ficou não teve coragem de sair.
Então, assim, eu vou falar porque eu passei exatamente por isso. Eu sou a filha do meio, fui a filha que aprontei, sempre aprontei muito, dei muito problema para meu pai e para minha mãe, de ser rebelde, de tentar quebrar tudo aquilo que eles me passavam, eu queria fazer o contrário. E até ir embora, eu fui embora da cidade, do estado, era algo que eles não queriam. Quando eu fui embora, eu ouvi eles, assim, os meus irmãos falaram: ai, você abandonou a minha mãe, logo que o nosso pai morreu, você foi embora e deixou a minha mãe aqui. Então, no início, os primeiros meses ali, o primeiro ano, eu sofri muito esse sentimento de a lealdade aí. Puxa, mas eu fui embora, eu deixei a minha família. E foi algo decidido. Logo que meu pai morreu, eu falei, não, agora eu vou. Já era um movimento que eu já queria fazer. E o que me mantinha leal a ficar ali, todo mundo próximo, embora não na mesma casa, era exatamente o meu pai, que tinha uma saúde frágil e que a gente sabia que a qualquer momento ele iria morrer. Então, meu pai era cardíaco em último grau. Ele morreu com um coração tão grande que o coração dele espremia os outros órgãos. Era algo que foi falado ali desde os meus 15 anos até, 15 anos nessa situação. Seu pai vai morrer a qualquer momento e tal. Então, no final da vida dele, realmente estava muito debilitado. E eu, nesse momento, nesses períodos, eu fiz algumas saídas. Eu saía de casa e voltava. Eu saía e voltava. Eu ensaiava sair, ficava, alguma coisa dava errado e eu voltava para casa. Lealdade, não posso deixar o meu clã. Independente do que aconteça ali, por mais pesado, difícil que seja, eu preciso ficar. Isso na minha cabeça ali, no meu movimento inconsciente. Quando ele morre, eu pago o preço. O adulto paga o preço da própria culpa, da boa culpa. Eu senti esse peso quando eles me cobravam. Só que hoje eles têm um extremo orgulho de mim. Então, meus irmãos me elogiam o meu trabalho, falam de mim para as pessoas. A minha relação com eles e a forma deles olharem para mim modificou completamente. Da minha mãe, a minha mãe no início sofreu um pouco, mas hoje em dia ela fala assim: o meu alívio é saber que você está aí, que está tudo bem com vocês. Então ela vem, visita, fica aqui. Mas eu consegui sair, Cirlei. Eu saí. Só que essa minha saída me colocou muito mais unida a eles hoje. Hoje, em termos de configuração familiar dentro de mim, a família que mora em mim, eu estou muito mais conectada aos meus do que quando eu estava lá naquela briga, naquela rebeldia, naquele movimento destrutivo. Então, assim, tem situações que a gente precisa se afastar. Não estou falando que, no meu caso, tenha sido isso ao pé da letra. Mas eu atendo pessoas há quase 20 anos e atendo pessoas em situações muito complexas. Principalmente, por exemplo, quando a gente trabalha em abrigo, e aí vai trabalhar com os funcionários do abrigo e você identifica que aquelas pessoas que trabalham ali têm histórias muito semelhantes às pessoas que são abrigadas. E no consultório a gente recebe muito essa fala da família tóxica. Então, como eu trabalho essas informações? Aceitando essa família e saindo do julgamento. Não tem que julgar se a mãe fez assim, se o pai fez assado. Nada disso. É o pai, é o teu pai, é a tua mãe, são os teus irmãos, é a tua história. Quando eu consigo fazer isso na alma e não no pensamento, eu consigo me liberar e ter força para tomar a própria culpa, que foi o que eu fiz. Tá doendo, tá difícil. Chorava todo dia. Os 3 primeiros meses que eu saí do Rio, que eu estava em Santa Catarina, foram os 3 piores meses da minha vida. Eu chorava todos os dias. Uma dor, uma angústia, um sofrimento. É o sofrimento da lealdade. Eu tinha aquele... Por que eu fiz? E aí vinha a culpa. Por que eu fiz? Mas eu suportava. E um dia de cada vez. E aquilo ali foi amenizando. Hoje a nossa estrutura, a nossa configuração familiar é completamente diferente. Então, Cirlei, eu reconheço a minha vinculação com os meus para poder me libertar. E aí eu consigo me liberar para a vida. Porque, no fundo, o que a família quer, o clã, até a família desgovernada, disfuncional, tóxica, o nome que a gente quiser dar, no fundo, o movimento primitivo é que o clã sobreviva. Então, para o clã sobreviver, às vezes alguém precisa sair. Essa saída é o que vai garantir a vida desse clã. Então, às vezes, fica ali, o pessoal briga,
se mata, se destrói e a família não flui. Então, assim, eu tive uma cliente que ela falou para mim claramente assim, ó, eu não quero que essa família se perpetue, por conta disso eu escolhi não ter filhos. Então, eu não julgo. É a escolha dela, é o pensamento dela, é a informação dela. Mas ela está retratando exatamente um movimento sistêmico primal. Eu não quero que se perpetue. A minha família tem problemas demais, eu não quero que isso vá para frente. Eu não julguei. Ela tem essa informação clara. O clã que alguém sai, não necessariamente aquele que saiu prejudica, mas é aquele que vai manter o clã vivo. Então, se fica e adoece emocionalmente, adoece psicologicamente, adoece num nível existencial, toda a família se ressente. Aquela família prejudicada, aquela família tem o perpetuar, né, da posteridade comprometido. Então, o movimento saudável de todos os clãs, de forma primal, gente, não tô falando de consciência, primitivo, bem origem, bem instinto, nada pensado, é que vá para frente, que siga. Por mais absurdo que pareça isso que vocês estão ouvindo. Não, mas a minha família quer que eu fique aqui agarrada. Isso é o que a pessoa fala, verbaliza. Mas o primal é que empurra. Então, assim, os filhos que ficam em casa, que são filhos mais velhos, já eram para ir para a sua vida, eles causam um desconforto para os seus pais. Por mais que a mãe fale, eu quero que fique aqui. Tá, Tanita, pode sair, vai ficar gravado, tá? Vou ter que sair, tá acabando minha bateria, tá? Não tem problema, depois você escuta. Quando o filho já passou da idade de ir, veja que aquilo ali que fica um certo desconforto para os pais, até a mãe que quer reter e o pai que quer reter. Em algumas falhas, que a gente pode chamar de lapso, vem à tona que não é mais o lugar dele ali. Ele precisa seguir para a vida. Então, isso é o movimento natural, é o movimento que mantém vivo a memória familiar. É o próprio clã, é a posteridade. É isso. Ok? Falei muito. Vocês ficaram muito quietinhos. Compreenderam, não compreenderam? Tá difícil entender? Como é que tá aí, gente? Me manda um feedback. Uma hora. Escreve para mim, gente, no chat se está tudo bem, se está fácil. Sim, ou seja, acho que dá para entender que numa primeira fase ao pertencimento, não é? O reconhecer a família. Isso aí. É a partir dele que a gente começa a entender aí a nossa dinâmica existencial. Lúcia quer perguntar. Pergunta, Lúcia. Sim, está tudo claro. Quer fazer pergunta? Não vou. Tá me ouvindo, não? Tô te ouvindo. Ah, tá. Não tem nenhuma pergunta. Estava tentando escrever no chat ali. Veio, agora veio. Tá. Alguém mais levantou a mão, peraí, quem é? Tá tudo claro. Ok. Então, falamos do pertencimento. Deixa eu voltar aqui para a tela. Lilian, pode falar, Lilian, peraí. Pronto. Erika, sobre o retorno, feedback, é sensacional, assim, a simplicidade e a quantidade de resolução que o essencial traz. Então, estou dizendo aqui como uma forma de contribuição a tudo que você tem dito, você disse que a gente ficou quietinho, é porque realmente a gente entra num movimento bastante profundo e definitivo, significativo. Então, só queria lhe dizer assim que é muito grandioso, tá? Tá conseguindo, que bom. Que bom, gente, fico feliz com isso. Então, vamos seguir aqui. Peraí. Deixa eu voltar lá para o slide. Voltei. Então, sobre o pertencimento,
todos têm o direito de pertencer. O pertencimento acontece, né, a gente identifica primariamente, em termos de pessoas da família, pela concepção e não pelo nascimento. Então, os filhos abortados fazem parte. O sistema sempre cobra o preço pela exclusão. Então, cedo ou tarde, alguém lá da posteridade olha para aquela página arrancada e repete o comportamento daquela situação ou daquele excluído. Ele pega essa conta para si. É a segunda lei da ordem e da hierarquia, então existe uma precedência no tempo. Então, quando eu sei que eu tenho um lugar, que eu pertenço, eu tomei esse lugar, eu tomei essa família, eu tomei esse corpo, eu tomei essa vida, eu tenho mais facilidade de ir para o meu lugar. Então, existe uma precedência no tempo para tudo, que diz que quem chegou primeiro, chegou primeiro. Então, se vocês observarem, eu comecei a aula, para mim aparece aqui o quadradinho de cada um. E eu fui seguindo a ordem, conforme as pessoas que foram chegando e que não tinham falado ontem, essas foram falando na frente. Então, quem chegou primeiro, chegou primeiro. Essa ordem fala dos pais, dos filhos, avós, bisavós, fala de situações, fala do grupo de amigos. Então, chegou um, aí chegou outro. E às vezes a gente tem um grupo de amigos e aí entra alguém novo. E a gente meio que esquece dos antigos e dá atenção só para esse primeiro. Não é que os amigos mais antigos tenham preferência, eles têm precedência no tempo, eles chegaram antes, então todos fazem parte. Então, é um exemplo de amizade, um exemplo em relação ao trabalho. Eu tenho um lugar na hierarquia da empresa, da minha empresa, da empresa do outro. Qual é o meu lugar? Então, quando a gente pensa na visão sistêmica dentro do trabalho, né, observem vocês no trabalho de vocês. Qual é a dinâmica que atua aí? Como vocês se sentem ali? Ou vocês têm aquele sentimento do tipo, eu sinto que eu não tenho meu lugar, por mais que eu faça, eu nunca sou reconhecido. Toda essa fala, esse movimento, direciona a gente para o primeira lei, pertencimento. Estou esperando o reconhecimento, de alguma maneira, de lá do meu pai, da minha mãe, da minha história de início da vida. Por isso as leis elas estão interconectadas e a lei do pertencimento atravessa e baliza todas as demais. Então existe essa precedência no tempo que precisa ser respeitada. Entre os parceiros afetivos não existe ordem, são iguais. Então, quando o casal se comporta como pai e mãe, a dinâmica é uma dinâmica de ordem e hierarquia. Então, esse casal ele tende uma fala que o Bert usa no livro, né? A maçã já está com um bicho, né? Com um bicho no interior dela. Ela tende ao apodrecimento. Por quê? Porque casal, na relação de casal, eles são iguais. Nós vamos falar sobre essa lei amanhã. Então, não existe ordem entre os parceiros afetivos, né? E essa não observação da ordem gera dificuldade nas relações, como um todo. Então, as brigas no trabalho estão relacionadas ao lugar quase sempre. Quem trabalha em empresa sabe disso. E quem não trabalha, no seu próprio trabalho, pode observar se os conflitos não caminham nessa direção, do lugar. Então, numa empresa, quem chegou primeiro foi o fundador da empresa. Quando o funcionário não compreende, o conflito surge. Então, o funcionário se ressente e, automaticamente, o empregador, ou o chefe, enfim, o coordenador, o líder, também. Porque é sistêmico, todos estão conectados. Todos, de alguma maneira, compartilham de uma mesma informação. Na relação de casal, quando existe um primeiro casamento, um primeiro relacionamento de uma ligação muito forte, quem tem precedência é a primeira família. Quem tem preferência é a segunda família. Então, não dá para excluir a história do nosso parceiro. Ela faz parte do livro da vida dele, do livro da vida meu também, porque eu escolhi esse parceiro. Mas a preferência, ou seja, o cuidado desse marido agora, é da família que ele constituiu. E do filho que ele teve na primeira família. Então, assim, a terceira lei, eu vou falar com vocês sobre ela amanhã. Aí amanhã a gente fala sobre a terceira lei e sobre lealdade. Acho que eu falei tudo que eu me programei um pouquinho mais. Fiz atividade, gostaria de abrir para perguntas, mas já tenho as perguntas aqui. Tá.
Isso aí, a Fátima coloca aqui, né? Ou seja, o movimento da família, às vezes é preciso melhorar essa informação, esse pertencimento e buscar o equilíbrio pessoal. É sempre pela busca pessoal, que na verdade não é pessoal, ela é do todo. Aquele que busca, está buscando para si e para todos. Então, se eu me melhoro como pessoa, isso impacta a minha família de um jeito assim muito interessante. Então, ontem eu recebi um áudio de 14 minutos, 11 horas. Aí eu, 10h30, gente, então 11 horas, 10 e pouca. Falei, não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir. Fui fazendo um chá, ouvi o áudio todinho. E assim, é uma história que dá um capítulo de livro. Ela foi minha aluna, ela fez 2 aulas, nunca tinha assistido constelação nem nada. E ela falou, vou trancar, porque estou tendo um monte de evento, tendo que viajar, vou perder muita coisa, não quero perder. Ela me mandou um áudio, gente. A família dela, eu vou escrever, vou organizar a história para preservar a imagem dela, mas assim, uma reconfiguração bizarra, ela não falava com o pai, tinha uma péssima relação com o pai. O pai começou a procurar. Aí o irmão do pai, a mãe, enfim, o marido, eu sei que todo mundo começou a ir para o seu lugar. E ela, primordialmente, foi para o lugar de filha. Então, é legal para mim ouvir, porque não é a minha leitura, a leitura de alguém que teve um pequeno, mas profundo contato. Lembrando que a constelação não faz milagre, né? Ela não quebra barreiras, ela não arromba a porta, nem arranca a venda dos olhos de ninguém. Ela mostra algo. As leis do amor, elas revelam, mas quem faz somos nós. Sempre a gente. Tá, José, compreende e aceito. Está me lembrando. Daniele, está me lembrando muito a faculdade, quando o que era ensinado caía como uma luva para mim. Estes insights são maravilhosos. Estou em um momento de grande movimento na minha vida. Te agradeço imensamente a disponibilidade de estar aqui. Maravilhoso para mim também, porque esse encontro, que é o primeiro movimento que eu faço nessa direção, eu saio muito nutrida, assim como das aulas presenciais. Eu saio nutrida, eu me expando. Quando eu somo e divido com vocês, eu consigo me expandir muito mais. Então, eu agradeço a presença, o carinho e o comprometimento de vocês que estão aqui no segundo dia. E é isso, gente. Vamos encerrar? Alguma pergunta? Não tem mais pergunta, ótimo. Então, para a gente fazer o nosso fechamento, eu vou pedir que resumam em uma palavra o encontro de hoje. Reprogramação do encontro. Cláudia? Acolhimento. Gisele? Mais conhecimento, mais entendimento. Entendimento. Uhum. Gislaine? Novo olhar. Obrigada. Américo? Está-me a ouvir agora. Foi uma evolução, no sentido de um conhecimento. Ai, que bom. Mais profundo. Que bom. Cida? Pertencimento. José? Oi. Qual é a sua palavra de fechamento da sua manhã de hoje? Gratidão. Gratidão. Obrigada, Gina. Lúcia? Reforço. Luciana? Fala, Luciana, não te ouvi. Oi, não, me veio luz. A palavra luz, me veio muita luz. Érica? Para mim veio assertividade, algo assertivo. Que bom, que bom. Lúcia já falou. Janine?
Para mim veio reconhecer. Reconhecer, ótimo, ótimo. Simone? Eu estou aqui numa tentativa de compreensão. Ótimo. Daniele? Reconhecimento. Reconhecimento, ótimo. Sil? Tá me ouvindo? Tô. Eu tô com a minha palavra questionamentos. Eu tô bem. Tá na pergunta. Perguntas. Lilian? Crescimento. Muito obrigada, Lilian. Fátima? Fátima não ouviu. Ana? Surama. Então, a Fátima, a Ana e a Surama, acho que elas dormiram. Não tem problema. Depois elas colocam lá. Ana, chat, conhecimento. Tá lá no chat. Tá no chat? Conhecimento, Fátima, aceitação. E a Surama, não sei se ela conseguiu participar, porque ela entrou no finalzinho. Bom, gente, vou liberar vocês para tomar o cafezinho da manhã de vocês agora e ficar na reflexão. Um abençoado dia para todos nós. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã. A aula fica gravada, eu vou postar essa aula lá no grupo, tá? E vou encaminhar por e-mail também de quem não pôde participar. Agradeço muito vocês realmente e vou compartilhar no grupo as minhas redes sociais. Quem não segue lá no Instagram, lá tem bastante material, então toda semana aí pelo menos 4 conteúdos falando sobre a constelação e ainda vocês têm a possibilidade de mandar dúvida, dar sugestão de tema para eu poder desenvolver e entregar para vocês. Ok? Ok. Beijo, gente. Bom dia para todos. Muito obrigado. Um bom dia também para todos. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.